tarde, eu me chamo Tainá e junto com a Kaline estaremos apresentando o relato de caso escolhido sobre hipospadia e ausência de processo uretral em caprino. Primeiramente, eu vou explicar sobre o que seria a hipospadia. A hipospadia é considerada uma anomalia congênita da genitália externa, havendo assim uma falha na fusão entre as pregas urogenitais e o desenvolvimento incompleto da uretra peniana. É caracterizada pela localização ectópica do ósseo uretral externo. Na hipospadia, a uretra se abre ventral e caudalmente ao ósseo uretral externo, e geralmente existem outras alterações congênitas associadas, como pênis subdesenvolvido, criptorquidismo e anormalidades escrotais. No caso do caprino desse relato de caso, ele também apresentava ausência do processo uretral. Eu trouxe essa imagem para ilustrar sobre o que seria a hipospadia. Como pode perceber, o meato uretral se encontra abaixo da cabeça da glande, onde ele deveria estar. A hipospadia é dividida em diferentes graus, sendo a mais comum a falta de união entre a uretra glandular e a peniana, até a forma mais severa e rara, que seria a anormalidade perineal e escrotal severa. Nessa imagem tem a divisão e a classificação das hipospadias. Tem a glandar, a subcoronal, a peniana distal, a peniana proximal e a perineal. Também pode ser encontrado no escroto do animal ou até mesmo próximo ao ânus. Esses casos são considerados mais severos. Como falado antes, a hipospadia pode ter algumas anormalidades associadas, como os defeitos ósseos, hérnias umbilicais, como na primeira imagem, hidrocefalia e persistência do frênulo prepucial, como na segunda imagem. No relato de caso escolhido, ainda cita que em alguns casos pode haver até mesmo agenesia renal. A hipospadia é relatada em diferentes espécies, como em cães da raça Boston Terrier, a ocorrência em machos chega a ser 15 vezes maior do que em fêmeas. Em cães sem raça definida e com um cariótipo normal, além da hipospadia, eles apresentavam subdesenvolvimento peniano, falha na fusão da uretra, prepúcio e escroto e abertura uretral no períneo. No relato também citava um cão da raça dálmata, que foi observado com hipospadia, e criptorquidismo bilateral, também sem qualquer alteração cromossômica. A hipospadia também já foi relatada em bovinos, esses apresentavam aplasia peniana, criptorquidismo unilateral, bainha prepucial incompleta e ósseo uretral externo abrindo-se em escroto bífido ou no períneo ventral. O diagnóstico da hipospadia é realizado através do exame físico, mas também pode ser associado com hemograma, ultrassonografia, radiografia e citogenética, com a possibilidade de descartar outras suspeitas. Um animal com hipospadia terá alguns sinais clínicos, como incontinência urinária, a assadura na região do períneo, que pode levar até uma piodermatite, e infecção do trato urinário persistente ou recorrente. A etiologia desse distúrbio ainda é desconhecida, contudo, fatores teratogênicos ou hereditários podem afetar a produção de testosterona ou a ligação dos seus receptores, comprometendo assim o desenvolvimento da uretra, sendo que o sistema urinário possui uma íntima relação com o sistema reprodutor e com a genitália externa. É importante fazer um diagnóstico diferencial para outros distúrbios, como fístula ou traumatismo uretral, persistência do frênulo peniano, hipoplasia peniana, pseudohermafrodotismo e hermafrodotismo verdadeiro. Para descartar o hermafrodotismo verdadeiro, pode-se fazer a análise dos cromossomos do animal. O tratamento cirúrgico irá depender do grau do distúrbio que o animal, de onde estará localizada a hipospadia. Por exemplo, quando a abertura da uretra está perto do pênis, não é necessário realizar uma reconstrução, mas em outros casos acaba sendo recomendado. O procedimento é realizado de acordo com cada caso, porém é necessário realizar a castração em todos os pacientes e retirá-los da reprodução, quando é o caso, como caprinos e bovinos. A cirurgia irá consistir na remoção ou reconstrução do prepúcio ou até mesmo a amputação total da genitália externa, visando assim uma melhor estética. Já em hipospadias mais severas, é sempre optado pela excisão total da genitália externa, então é feito um desvio da abertura uretral através da uretrostomia. A reconstrução da uretra pode ser feita com a mucosa oral, que é um método muito efetivo e apresenta raras complicações pós-operatórias. Também pode ser utilizada pele de origem genital ou extragenital e matriz celular de colágeno na reparação dessa alteração. Eu trouxe duas imagens de um outro relato de caso que eu achei de um bulldog francês de 6 meses que apresentava hipospadia. O dono relatava que ele tinha incontinência urinária e infecções recorrentes do trato urogenital.
No exame físico, foi observado o meato uretral ventralmente ao ânus, com 2 centímetros de distância, aqui nessa segunda imagem embaixo, além da abertura do prepúcio de 4 centímetros. O pênis também estava subdesenvolvido e exposto com um desvio ventral, enquanto o escroto do animal estava bipartido com presença de fezes ao redor do meato urinário. Foi realizado vários exames, hemograma, radiografia, ultrassonografia. No hemograma ele apresentava uma leve leucopenia. No exame radiográfico foi possível observar que o canal uretral distal não tinha sua continuidade na região peniana, finalizando-se assim no seu meato urinário, numa localização de 2 centímetros ventralmente ao ânus. Além disso, foi possível visualizar que o osso peniano estava deslocado ventralmente. Nesse caso, foi optado fazer a realização da amputação peniana e prepucial total, por conta das anormalidades anatômicas das estruturas, e ele também foi submetido à arqueectomia. Eles só não retiraram as bolsas escrotais, porque ia ser muito invasivo. Então, nós trouxemos aqui um relato de caso para exemplificar melhor o que a Tainá falou até o momento. Tratava-se de um caprino, macho, da raça Sanen, de 3 anos. No exame físico desse animal, eles conseguiram observar a abertura ectópica do ósseo uretral externo no terço médio da rafa peniana. No próximo slide, a gente trouxe uma imagem para ilustrar melhor isso. E também associado à ausência do processo uretral. Tirando isso, o animal ele apresentava os testículos localizados no escroto e o prepúcio não tinha nenhuma alteração. Então, eles coletaram o sêmen desse animal com a ajuda de um eletroejaculador e de uma sonda. E esse ejaculado ele apresentou um volume de 1,2 ml, uma motilidade progressiva de 70%, vigor com valor 3 e a concentração espermática de 3,2 vezes 10 na nona espermatozoides por ml. Além disso, eles também coletaram sangue heparinizado, aproximadamente 5 ml. Esse sangue foi colhido da jugular externa e resfriado a 12 graus Celsius. Com isso, eles realizaram uma análise citogenética para pesquisar possíveis alterações cromossômicas que poderiam ou não estar associadas à hipospádia. Eles analisaram 11 metáfases cromossômicas e conseguiram verificar que o número diploide ele era constante para a espécie e que todos os cromossomos eles estavam dentro dos padrões esperados para a espécie. Com isso, eles concluíram que se tratava de um caso de hipospádia, com o animal também apresentando a ausência do processo uretral. Aqui, a gente trouxe a imagem que foi retirada do próprio artigo do nosso relato de caso. E aqui é possível ver a abertura do ósseo uretral na rafa peniana, no terço médio da rafa peniana, que foi por onde eles passaram a sonda no momento da coleta do sêmen. E essa alteração aqui, ela costuma ser descrita em humanos. Então, portanto, se tratava realmente de um caso de hipospádia, mas era de grau leve, pelo fato de não ter nenhuma anormalidade perineal ou escrotal severa. Não foi observado outras anormalidades nesse animal, como defeitos ósseos ou anorretais, hérnias umbilicais, persistência do frêmulo do prepúcio, subdesenvolvimento peniano ou abertura uretral no prepúcio. E a análise do cariótipo desse animal não revelou alterações como são comumente observadas em cães e caprinos. E também, diferente do que é descrito em grandes ruminantes, não foi observado aplasia peniana, criptorquidismo unilateral, bainha prepucial incompleta ou ósseo uretral externo se abrindo no escroto ou períneo.
Só que, de qualquer forma, esse animal ele precisou ser descartado da reprodução pelo fato de ele apresentar a hipospádia, por mais que fosse um caso de grau leve, ele precisou ser descartado, porque, de qualquer forma, essa hipospádia ia causar problemas na reprodução dele. E era isso. Obrigada.